O que podemos aprender sobre o amor de Deus quando nós entendemos por que Ele permitiu o surgimento do mal? No estudo de hoje, nós vamos analisar esse tema e entender de que forma o nosso pecado pode afetar a nossa fé. É agora, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar o programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da esperança. Como é que você passou seu final de semana? Tudo bem? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Você conseguiu ir à igreja? Eu fiz um convite, sempre faço na quinta-feira, né? Quinta e sexta, quando tem a reprise de manhã, para você procurar a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais perto da sua casa. Você sabe que a Novo Tempo faz parte da Igreja Adventista. A Rede Novo Tempo de Comunicação pertence à organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por isso, em cada Igreja Adventista que você for, você tem um vínculo com a Novo Tempo, exatamente. Então você pode chegar lá, dizer, olha, o pastor Gilmar do programa Escola Bíblica, pastor Gilson Brito do programa A Voz da Profecia, o Leandro Quadros do programa Na Mira da Verdade, Rodrigo Silva do programa Evidência, me convidaram para estar aqui. Esse é um convite, né? Que a gente faz para você poder congregar junto com a sua família. Talvez você faça parte de uma outra comunidade religiosa, mas você sempre será bem-vindo, tá bom? Eu espero que seu final de semana tenha sido abençoado e a gente vai ter uma semana muito agradável, eu tenho certeza. A gente vai estudar um tema desafiador, que é o surgimento do mal, mas a compreensão deste tema faz com que a gente exercite ainda mais a nossa fé e compreenda quanto Deus nos ama e tudo que Ele faz para nos salvar. Porque a mensagem da palavra de Deus é uma mensagem de retorno para o Senhor. A nossa temporada é a temporada O Código da Fé. Estamos estudando com a nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança. E você pode estudar com a Esperança através do celular. Isso mesmo, através do WhatsApp. Simples. É só você... Você já tem o número registrado aí da Esperança? Ainda não? Então registra aí agora, ó. 12982000062. Vou repetir, tá? 12982000062. E olha, você sabe que eu tenho falado aqui na semana, né? Que esse estudo, ele é diferente. Você vai ter ali, você vai acessar esse estudo na lista que vai ter, e aí você vai ter um estudo personalizado. Qual é o tema que te chama a atenção? Você vai escolher, né? De que forma você gostaria de aprender? O que é mais importante para você? É a nossa esperança tornando os temas bíblicos ainda mais acessíveis, compreensíveis e dentro da sua área de interesse. Você vai fazer ali um testezinho para adequação, né, para saber qual nível você está. Não é, isso é para a esperança ir gradativamente alimentando ali você com as perguntas, né, para que você cresça no conhecimento, tá bom? Eu tenho certeza que vai ser bênção. Então, 12982000062, você vai estudar a Bíblia pelo WhatsApp. Simples, fácil e vai ser bênção. Vamos orar para a gente ter iluminação vinda do Espírito Santo, o mesmo Espírito que inspirou o autor bíblico para escrever. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque estamos juntos para estudar a Tua Palavra. Nos dê compreensão, nos dê entendimento.
O Senhor passa o seu olhar sobre todos nós, todas as pessoas na terra todos os dias. O Senhor sabe a realidade que cada um está passando neste momento. O Senhor sabe a necessidade que o nosso telespectador tem. O Senhor sabe aquilo que traz para ele questionamentos. O Senhor sabe quais são os anseios do seu coração. Por isso, Pai, eu clamo em nome de Jesus Cristo, que a Tua mão se estenda sobre cada casa, cada família, e agora atua através do Espírito para a gente entender o que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Vamos lá, quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos hoje estudar a origem do mal, e como eu mencionei, isso é essencial para a gente entender os propósitos que Deus tem para a nossa vida, entendermos também por que vivemos a situação que vivemos e entendermos que Deus tem um plano para salvar, porque a Bíblia, como eu mencionei, é uma mensagem de retorno para estarmos próximos ao Senhor. Porque cremos, a fé cristã não surge no vazio, a gente trabalhou isso semana passada, é convicção, é certeza. Ela é a resposta a um conflito que começou muito antes da criação do ser humano. E talvez o que eu vou dizer para você hoje possa ser novo. Talvez você não acredite nisso. Quero te convidar a abrir o coração e você vai ver que é um exercício de fé ter uma compreensão clara desse conflito como ele iniciou. A Bíblia revela que o mal começou no coração de um ser perfeito. A gente vai fundamentar isso, que popularmente nós conhecemos e chamamos como Lúcifer. Essa é uma expressão que não está na Bíblia, mas foi uma expressão adotada, né, da tradução da Vulgata por Jerônimo, né, Vulgata Latina, fazendo a tradução da estrela da manhã, né, se referindo a um anjo de luz, cujo orgulho e ambição o afastaram de Deus. A Bíblia vai usar expressões para chamar de o diabo, Satanás, aquele que é o acusador. Entender essa origem ajuda a perceber que crer em Deus não é ingenuidade, mas uma escolha consciente de confiar no seu caráter, mesmo diante da realidade do mal. Compreender como ele surgiu no coração, esse sempre será como surgiu no coração deste anjo, desse ser perfeito, desse ser celestial, isso sempre será um mistério. O que nós podemos navegar na ideia é de que onde há liberdade, há uma possibilidade de rejeição. E havia esta possibilidade. Agora nós não sabemos diretamente como isso surgiu. As motivações, sim. Para isso, quero convidar você a ir ao livro de Ezequiel, onde nós temos uma estrutura literária que vai nos ajudar. Um livro profético que fala a respeito de um personagem, o rei de Tiro, mas que tem uma dupla interpretação. Esse é um recurso literário que o autor bíblico usa para se referir a uma nação, mas para ampliar a ideia e apresentar um outro personagem. Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus, você era modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Esta expressão de modelo, né, de perfeição, significa de que não havia nada de errado na sua estrutura, na sua composição física, não havia nada de errado no seu interior. Mostra que ele era um modelo de destaque, a expressão da ideia de alguém que tinha destaque naquele ambiente, cheio de sabedoria e perfeito na sua forma interior e exterior. Muitos estudiosos entendem que o texto possui um duplo cumprimento, como eu mencionei, um recurso literário usado para falar tanto de um governante histórico, o rei de Tiro, quanto de uma figura espiritual por trás deste personagem,
que se encaixa na descrição de Satanás antes da queda. E a gente vai aprofundar. Olha como faz uma ligação direta. E ele vai fazer uma ligação com a estrutura do Gênesis, que a gente já analisou, a origem de tudo. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas. De alguma forma se assemelha, essas pedras preciosas, para dar um destaque, se assemelha com a roupa sacerdotal. Sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes, os seus adornos, os seus ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Essa é uma outra informação importante. Estamos falando de um ser criado, um ser celestial, porque o único ser, ou a divindade, né, que são eternos, Pai, Filho e Espírito Santo. A gente já falou isso em algum momento, que isso é desafiador, principalmente para a gente que tudo que a gente vê tem alguma origem, a gente define aquela origem. Entender que estamos falando de um ser que nunca foi criado, infinito, nunca terá fim, para nós temos dificuldade em relação a isso. Agora, quando a gente está falando deste ser celestial, estamos falando de uma criatura. Você era um querubim da guarda que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Você era um querubim da guarda. Mais uma vez, o destaque que o texto bíblico dá para este ser celestial, criado por Deus e com destaque no ambiente celestial. Era um ser perfeito, mais uma vez nós temos a ênfase, até que se achou iniquidade em você. Ou seja, o achar aqui está ligado a uma rebelião. E isso se liga diretamente quando nós estudamos, não sei se você lembra, a história do dilúvio, como a terra havia se corrompido, como a terra se rebelou contra Deus. Foi exatamente o que aconteceu com este anjo, esse ser celestial. Se rebela contra Deus, se revolta contra Deus e contra o seu governo. A partir daqui, a palavra iniquidade, né? O ato de rebelião, ou seja, o ato de ir contra aquilo que Deus diz que é correto. A partir daqui, o mal começa a nascer no coração deste ser. Como mencionamos, Lúcifer. Lúcifer foi criado perfeito, sem tendências ao mal. Isso mostra que o mal não é parte da natureza de Deus, mas surgiu por uma escolha. O mal não surgiu em Deus, surgiu no coração desse ser criado. Como mencionamos, um mistério, mas sabemos as motivações e a gente vai entender isso na sequência. Olha o que acontece a partir daqui, quando há essa oposição àquilo que Deus diz. Isso aqui é interessante para a gente pensar. Sempre que a gente se opõe àquilo que Deus diz, a tendência que os nossos pensamentos, a nossa visão, começa a se corromper. Ou seja, Deus diz uma coisa, na sua palavra, por exemplo, Deus fala, e agora eu me oponho àquilo que Deus fala. A tendência é que o meu interior, sabe, a minha natureza começa a se alterar. E eu vou começar a normalizar aquilo que eu estou pensando, porque eu estou me rebelando contra Deus. A rebelião contra Deus corrompe a minha visão das coisas, porque eu vou ter uma prática contrária. Eu vou ter uma prática diferente daquilo que Deus diz de como deve ser. Dá para entender?
eu começo a pensar contrário ao que Deus deseja, há uma mudança interior. E olha o que aconteceu aqui. Na multiplicação do seu comércio, está usando a linguagem mercadológica aqui, na ideia, né? Na sua ideia contrária, você começou a compartilhar aquilo que você está pensando, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Queridos, quando eu começo a multiplicar ideias contrárias àquilo que Deus diz, não há mais lugar para mim ali, porque o meu interior começa a se corromper. Deus dá oportunidade, Deus busca, Deus quer, Deus deseja salvar. Deus fez isso com este anjo e uma terça parte dos anjos que aceitaram essa multiplicação do comércio. Ou seja, essa multiplicação daquilo que é contrário ao que Deus diz. Deus deu oportunidades, Deus dá oportunidade. Mas à medida que isso vai crescendo, chega um momento que não há mais lugar. Não porque Deus não quer, porque Deus deseja salvar a todos. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor quer salvar, mas o Senhor não pode forçar. Por isso, essa foi uma escolha do inimigo, não foi o desejo que Deus tinha. Verso 17, a gente entende as motivações. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura. Corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu o lancei por terra. Eu o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Você ficou orgulhoso. O indivíduo começa a centralizar-se nele mesmo. E agora se acha superior àquele que o criou. E esse orgulho, por causa da formosura, por causa da sua posição, por causa da sua influência, por causa da forma como havia sido criado, corrompeu a sua sabedoria, por causa do seu resplendor. Ou seja, agora eu não penso mais como aquele que me criou. Eu não quero mais viver como aquele que me criou. Eu quero ser independente daquele que me criou. E ninguém pode ser independente do seu Criador. Se ele vai viver independente daquele que o criou, ele vai deixar de existir. Nós somos seres que dependemos de Deus para viver. A imortalidade, que vai ser a grande questão do capítulo 3 de Gênesis, que nós vamos estudar amanhã, é o desejo do homem achar que ele pode viver independente de Deus. Não existe autossuficiência quando a gente está falando de criação. Deus me deu a fonte da vida, por isso, se eu quero vida, eu preciso estar ligado a Deus, aquele que me fez. Senão, eu começo a me orgulhar, a minha sabedoria, né? A minha visão, as minhas escolhas são contrárias, e aí vai acontecer o quê? Vai chegar um momento em que não haverá mais lugar para mim. O orgulho foi a raiz do pecado. Lúcifer deixou de adorar a Deus para admirar a si mesmo. E quando nós nos apaixonamos pelo som da nossa própria voz, essa é uma frase que a minha esposa sempre diz, a gente tem que cuidar para a gente não se apaixonar pelo som da nossa própria voz, né? Porque daí nós achamos assim, eu sou maior do que o outro, eu sou melhor. E a gente começa a olhar para as outras pessoas e a gente começa a olhar para Deus dizendo assim, eu não preciso do Senhor. Foi o que aconteceu com aquele ser celestial criado por Deus.
ele começou a olhar e dizer assim, eu posso viver independente, eu posso ser como. E é exatamente essa argumentação que a gente vai ter em Gênesis 3. Deus sabe que no dia que você vai comer, você vai ser como Ele. Queridos, entendamos que criatura não pode ser como Criador. Criatura depende do seu Criador para viver. Eu e você dependemos de Deus para viver. Mas o homem tem uma busca desenfreada por sua autossuficiência. Vamos para o texto de Isaías, que usa o mesmo recurso literário. Isaías capítulo 14. Esta é uma referência ao rei da Babilônia. Exatamente, capítulo 14. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Está aqui a expressão traduzida na Vulgata, né? Por Jerônimo, para Lúcifer. E essa é uma expressão usada para Jesus. Você percebe que o inimigo sempre ele tenta usar de nomes apropriados, nomes que são usados para o Senhor, ele tenta trazer para ele, porque esse foi o desejo dele, ser como Deus, querer ocupar o lugar de Deus, a sua autossuficiência. Assim como em Ezequiel, aqui a profecia é contra um rei, a Babilônia, mas a linguagem ultrapassa mais uma vez o aspecto humano. A expressão estrela da manhã, como a gente mencionou, é traduzida na Vulgata como Lúcifer, que se tornou associado a este anjo caído. Você pensava assim. Vejam que, combinando o texto de Ezequiel com o texto de Isaías, nós conseguimos aprofundar nas motivações. Você pensava assim, subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas, e me assentarei no monte da congregação nas extremidades do norte. O desejo de ser como Deus e não reconhecer sua limitação, reconhecer como ser criado, que precisava de Deus para viver, para ser imortal. Por isso, quando a gente vai para o Apocalipse, o capítulo 21, a gente sabe qual é o destino desta criatura. Porque quando eu digo destino, é o futuro, né? Por sua escolha. Quando a gente vai para o texto bíblico, a gente fala sobre seres criados, há uma condição para que esses seres criados vivam a imortalidade. Quando Deus criou o homem, havia uma condição, é estar ligado a Deus, é buscar a Deus, é estar vendo o que o Senhor deseja. Por quê? Porque eu só posso ser quem eu devo ser se eu estiver ligado ao meu Criador. Se eu não estou ligado ao meu Criador, eu não vou ser quem eu devo ser. Não existe independência. E aqui, a gente sabe no Apocalipse, o fim deste inimigo, que se torna um inimigo, será destruído para sempre. Ele e os seus anjos serão destruídos para sempre. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, versos 14 e 15. Mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo do abismo. A fé cristã, queridos, se fundamenta no reconhecimento de que Deus é soberano. A atitude de Lúcifer é o oposto disso, é colocar-se acima do Criador, viver independente do Criador. Por isso, crer significa confiar na autoridade e no caráter de Deus. E esse é um exercício de fé. Se você quer desenvolver sua fé, sua crença, se apegue na certeza de que Deus, como Criador, é o mantenedor e é o Deus soberano. Mesmo que talvez você em determinado momento tenha dúvidas, tenha questionamentos, porque todos nós temos.
que foram esses questionamentos que o inimigo de Deus colocou para Adão e Eva. Então estourou a guerra no céu, Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar para eles no céu, porque eles se rebelaram. Estourou a guerra no céu, mostra que o pecado rompeu a harmonia perfeita da criação. O ambiente harmônico agora não está mais, que é o que o pecado traz. O pecado tem as suas consequências. Deus vai prover recursos para que haja um retorno, mas as consequências são inevitáveis. Nós veremos isso amanhã. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra. E com ele, os seus anjos. E é assim que ele vai ser apresentado no capítulo 3 do livro de Gênesis. Foi expulso o grande dragão, mostra que a derrota de Satanás não foi apenas militar, mas judicial. Ele perdeu o direito de permanecer no céu como um acusador. Por que cremos nisso? Por que nós cremos? Porque Deus é justo e não criou o mal. Porque Ele valoriza a liberdade de escolha, inclusive para os anjos. Eles tinham liberdade de serem contrários, porque a sua autoridade não se impõe pela força, mas pelo amor. Como você vê esse tema? Você já tinha ouvido falar que o mal surge no universo através de um ser celestial criado e que agora vai atingir a Terra? A gente vai ver isso amanhã. Você já estudou, já tinha visto isso? Talvez para você seja incompreensível neste momento, mas eu quero te dizer que entender essa origem é ter uma convicção muito clara de que Deus não abandona, Deus salva, porque hoje nós vivemos as consequências do mal, mas o Senhor tem um caminho para voltar. E eu quero orar para que você procure estudar esse assunto, para que você procure entender os propósitos que Deus tem para a vida, para a sua vida e para a vida da sua família. Porque no momento em que você faz a sua escolha de estar ao lado de Deus, de fazer a sua vontade e não se rebelar, você está dizendo para a sua família: este é o caminho e nós devemos andar por ele. Pai, obrigado pela mensagem da Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que cada um de nós que estamos assistindo, estamos vendo agora, cada um, eu que estou aqui, Pai, todos nós, aceitemos o Senhor para voltarmos para os Teus braços e vivermos um dia a eternidade. Eu clamo por isso, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Nós vamos continuar esse tema amanhã. Bom descanso, a gente se vê.